Bom, conforme prometido, Alan Gani já está por aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o resultado do PIB do ano passado, que, como o Viga adiantou agora há pouquinho, cresceu 2,9% no ano passado. Qual é a sua avaliação, Gani? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom, o que é esse PIB, né? Se a gente somar todos os bens e serviços finais, né, produzidos na economia por um ano, isso equivale a uma quantia em dinheiro, isso é o PIB. Então, houve um aumento dessa produção em relação ao ano passado em 2,9%, um aumento real. Para o quarto trimestre, o desempenho foi um pouco aquém do esperado. O mercado financeiro projetava um crescimento de 0,1% e não houve crescimento no quarto trimestre, apesar de alguns dados de atividade econômica apontarem que haveria um crescimento maior do que esperado. De qualquer modo, a economia cresce 2,9% pela ótica da produção, da oferta. Quem que puxou esse crescimento, Colombo? Principalmente a agropecuária, com crescimento, vejam só, de 15,1%, ou seja, o agronegócio produziu 15% a mais em relação ao ano passado. Serviços também tiveram uma recuperação em 2,4% e a indústria cresceu 1,6%. Quando a gente analisa por uma outra ótica, a ótica de quem está consumindo essa produção, a ótica da demanda, houve principalmente o crescimento do consumo das famílias, isso está muito ligado a uma recuperação no mercado de trabalho. As pessoas, né, estão trabalhando mais, caindo a taxa de desemprego e uma recuperação da renda também com a estabilidade da inflação, o que potencializa o consumo. Houve também aumento dos gastos do governo. Agora, o que preocupa? Houve uma queda do investimento em capital fixo, ou seja, do investimento, né, do investimento produtivo. Houve uma queda de 3%. E isso preocupa porque o investimento ele tem um efeito multiplicador. Não dá para a gente ter um crescimento de longo prazo sustentável se a gente não tiver esse crescimento, essa recuperação do investimento. E para ter essa recuperação do investimento é fundamental taxas de juros menores. Para isso também o governo tem que ter a responsabilidade fiscal para sobrar mais recursos para o setor privado e aí ter toda essa realização aí de investimentos. Bom, então o agro foi o grande responsável, o safra recorde histórica, o grande responsável pelo crescimento de quase 3% da economia no ano passado, 2,9%. Depois do agro, o setor de serviços. 2,4%. Avançou bem também no ano passado. O primeiro ano de uma gestão significa alguma coisa? Ou qual é a relevância do primeiro ano de uma gestão para o restante do mandato de um presidente da República? Eu faço essa pergunta porque o primeiro ano de gestão do presidente Lula no terceiro mandato registra esse crescimento de 2,9%, só é menor do que o primeiro ano de gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, logo depois do Plano Real, quando a economia cresceu 4%. Primeiro ano do segundo mandato do presidente Lula, quando foi de 6,9% o crescimento. O segundo mandato. E o primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. O primeiro ano de mandato significa a abertura de um portão para o restante do mandato ou não necessariamente? Não, eu acho que sim. Veja, Colombo, o primeiro ano é aquele momento onde o presidente ele foi recém-eleito e se tem um crescimento maior, significa um pouco mais de popularidade e aonde ele conseguiria emplacar algumas reformas importantes para o país. Então, dado que teve esse crescimento de 2,9% e agora ele caminha para o seu segundo mandato, acredito que há um espaço ainda para tentar emplacar reformas, porque depois começa a ficar muito complicado, Colombo, né? Já vem eleição municipal à frente, aí o político já está pensando nas eleições, já não está pensando nas reformas, nem no Poder Executivo. Recentemente, o Brasil fez previdenciária, certo? E foi no primeiro ano, né, 2019. Então, fez trabalhista. Trabalhista, logo mandato tampão ali do Temer. Mas acho que foi o primeiro ano de mandato. Primeiro, também, total. Mas a gente fez tributária, fez trabalhista, fez previdenciária. Tudo primeiro ano. Mas falta o quê? De reforma? O que eu acredito agora é uma reforma administrativa. A gente está sempre esperando a próxima reforma. Exatamente. O que precisa agora é uma reforma administrativa. Quer dizer, tornar essa máquina pública ela mais
eficiente. A gente fala de excesso de gasto, o que a gente percebe no Brasil é que tem áreas que são deficitárias em gasto, que precisa ter mais gasto para aquelas áreas. Mas, em compensação, tem outras áreas que têm um excesso de gasto, que não precisa, que é um desperdício. Então, precisa rearranjar essa máquina pública. A gente fala, por exemplo, de super salários, super aposentadorias, isso não faz o menor sentido, né? Então, uma reforma administrativa, e não é uma reforma fácil, porque mexe com o interesse de muita gente poderosa, de lobbies poderosos, etc., ela seria fundamental para a gente ter uma redução mais permanente, Colombo, desse gasto público. Se a gente tiver uma máquina pública mais eficiente, com gasto público menor, isso tem um efeito muito positivo nas expectativas dos investidores. O investidor externo vai querer colocar dinheiro no Brasil, o empresário vai ficar mais otimista em relação ao país e também reduz a taxa de juros à medida que cai o prêmio pelo risco. E aí reduz também as taxas de juros de mercado e aí tem um efeito extremamente positivo para a atividade econômica, por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Quero chamar a Amanda Klein e o Vilela para falarem um pouquinho também, mas antes, rapidamente, Gani, porque o tempo urge, queria saber de você o seguinte, dá para repetir esse 2,9 agora? Eu acho que tá difícil, se bem que o mercado financeiro tem errado, né? Eu faço meia-culpa aqui, que a gente errou em 2022. Você errou quanto? Só para saber o tamanho do erro. 2022 eu acreditava num crescimento de 1%, mas muita gente falava em 0%, aí cresceu 3%. Não. Agora 23 eu colocava meio na conta, errei. Pouca coisa. Errei, faço meu meia-culpa aqui, tomara que eu esteja errado novamente. Digamos que o gol estava ali e você chutou na lateral. Tomara que eu esteja errado novamente, né? E o país cresça 3%, mas por enquanto eu coloco aí, eu estou no consenso de mercado entre 1,5% e 1,8%. Estou brincando com o Gani, é claro, havia uma aposta quase que consensual nesse 0,5% a que o Gani está se referindo, entre 0,5% e 1%. Amanda e Vilela, com inflação aparentemente sob controle, taxa de juros em queda e 3% no ano passado, podendo chegar a mais de 2%, próximo de 3% nesse ano aqui, qual é a trilha aberta para o país percorrer em termos econômicos até o fim do ano? Amanda. Ô Colombo, primeiro que está difícil ser economista, né? Está quase tão difícil como ser jornalista. A gente precisa calibrar esses modelos econométricos. Até estava conversando com alguns economistas rapidamente aqui pelo WhatsApp, pedindo assim um resumo do PIB. Se a gente fosse falar grosso modo, assim, de forma bem didática, o que aconteceu. Lembrando que o PIB é sempre o número de retrovisor. A gente está olhando para o ano passado, para o quarto trimestre e aí para o ano inteiro de 2023. Aí me responderam assim, olha, investimento muito ruim, foi uma coisa que o Gani comentou, né? Queda de 3% de investimento. E por quê? Principalmente por causa de taxas de juros altas, né? Tanto investimento estrangeiro quanto investimento interno, os dois pelo mesmo motivo, com juros em 2 dígitos, agora está caindo, né? Ainda bem, o consenso de mercado é que chegue algo em torno de 9% no final de 2024, no final desse ano, mas investimentos estão muito ruins, agro bombando, commodities bombando, exportação muito boa, né? E de exportação e agro e commodities, os destaques são petróleo, minério de ferro e soja, que bombaram muito. E pelo lado do consumo, a gente tem o consumo das famílias segurando o crescimento, então mercado de trabalho pujante ainda, inflação caindo, que garantiu um consumo das famílias forte, né, de pouco mais de 3%, e por outro lado você tem o consumo do governo, que é muito importante. Como o investimento do setor privado não deu conta, não fez jus o que era necessário, né, para garantir o crescimento da economia, por outro lado, você tem o consumo do governo, que é o governo colocando dinheiro. Aí você tem PEC da transição, você tem aumento de Bolsa Família, de programa social, isso tudo também é dinheiro na veia, faz a roda da economia girar. Agora, para 2024, será um crescimento menor, por enquanto. É um consenso de todos os economistas, embora esse menor venha aumentando. Você começou ali em 1,5%, já está em 1,75%, veja que estamos entrando em março, já tem muitas casas apostando em 2% de crescimento esse ano, pode surpreender. E como será esse crescimento? Diferente do ano passado, não será apoiado só no agro, ele será mais distribuído entre os setores, o que é uma boa notícia, e não será só concentrado no primeiro trimestre, pelo contrário,
crescimento que começa um pouco mais devagar, até porque você tem pouco carrego lá, estatístico do quarto trimestre decepcionou, né? Você esperava um crescimento de 0,1, 0,1 veio 0, totalmente estagnado, e é um crescimento, um ritmo que vai acelerando até o final do ano e mais bem distribuído entre os setores. Então, talvez seja um crescimento de melhor qualidade. Espero que com mais investimento, porque nenhuma economia cresce sem investimento. Esses números de 2023, eles demonstram algumas boas notícias, como, por exemplo, a pujança do setor agro, que é um setor realmente muito forte, um destaque do Brasil no plano econômico internacional, e também um aspecto importante que é o aumento do consumo das famílias, o que faz com que seja sustentável esse crescimento. O aspecto que eu vejo negativo, quando a gente mira esses números para o ano de 2024, é que há uma tendência de que o setor agro não tenha o mesmo crescimento que teve em 2023 e alguns outros setores, o setor de serviços, por exemplo, que ficou em segundo lugar, tem sofrido muito nas mãos das últimas decisões do governo. Então, há uma tendência que o setor de serviços também acabe patinando um pouco. O setor industrial não vem conseguindo manter bons números nos últimos anos. Então, muito provavelmente, dessa vez, infelizmente, os economistas vão acertar, porque nós teremos em 2024, tudo indica, um crescimento bem menor do que tivemos em 2023.